E muito bem-vindos ao 7º episódio do Pós-Treino Podcast, mais cerca de 40 minutos a 1 hora de temas ligados a fitness, treino, nutrição, suplementação, motivação, temas polémicos e tudo aquilo que vier à baila durante este tempo, certo? Certo. Ok. Hoje temos aqui preparados alguns temas bastante pertinentes, especialmente no treino e na nutrição, que é aquilo que me costumam perguntar mais. E vamos então falar um bocadinho de cada um deles, explorar um bocadinho mais os temas. Já sabem, se vocês quiserem ver temas aqui abordados no podcast, podem deixar nos comentários aqui em baixo questões, sugestões e tudo mais, ok? E portanto, vamos então começar. O que é que nos traz aqui hoje? Vamos falar sobre o quê? Qual é que é o primeiro tema, a primeira questão que temos para abordar? E pensava que me ias elogiar, é que da última vez elogiaste o que eu tinha vestido e eu gostei. E estás muito linda. Obrigada. E estamos a dar match. Obviamente, mas isso é obrigatório. Exatamente. Ok, então vamos começar. Vamos começar com o tema de treino, como é hábito. E o tema de treino é CrossFit. Achas que é uma revolução no mundo do treino ou é uma moda passageira? O CrossFit, se é uma revolução no mundo do treino ou se é uma moda passageira? Eu diria que moda passageira já não é, porque o CrossFit surgiu para aí em 2007 e estamos em 2024, portanto, tarda nada está a fazer 20 anos que surgiu e, portanto, não é uma coisa passageira. É uma coisa que... começaste o CrossFit? Eu comecei o CrossFit em 2011. Portanto, o CrossFit é uma coisa que não é passageira, é uma coisa que veio para ficar e para se estabelecer no mercado, já se estabeleceu. Tem tido bastantes altos e baixos ao longo do processo. Eu diria que até 2016, talvez, atenção que eu não estou a par dos números exatos, mas daquilo que eu tenho acompanhado e tendo eu vindo dessa área, até 2016, 2017, diria que a modalidade teve em constante ascensão, mas desde que eles tiveram alguns problemas internos, inclusive aquilo foi vendido e tudo mais, o fundador daquilo largou a empresa. Mas ele fez porcaria, não foi? Eu não sei ao certo o que é que se passou, não estou muito a par. Okay. Mas desde que isso aconteceu, eu acho que eles têm andado a patinar um bocadinho. Atenção, eu não tenho noção dos números exatos, mas acho que a essência do CrossFit e aquilo que era o CrossFit, a forma como cativava as pessoas, não tem sido a mesma desde que saiu de lá o fundador e, portanto, eu não sei de que forma é que eles vão vingar ou não no futuro, mas não diria que são passageiros, porque se fossem passageiros já se tinham ido embora, acho eu. Acho que eles vão ficar para sempre. Pode haver algum decréscimo nos números de boxes ou nos números de praticantes, mas acho que eles vieram para ficar. Não há como não vir para ficar numa modalidade que é tão abrangente e tão completa e que forma um senso de comunidade tão grande nas pessoas e que não só também tem boa qualidade de treino quando é bem ensinado, portanto tem tudo para dar certo e para vingar no mercado. Acho que vai haver sempre, mas só vão vingar as melhores boxes. E ainda bem, sobrevive o melhor, não é? Uhum. Eu às vezes tenho aquela tentação de te interromper a meio para mandar uma mini piada, só que depois não posso. Não me interrompas a meio. Eu sei. Fica muito complicado para editar Eu isto sei. depois. Pois é, mas é que eu sinto que estou aqui. Eu também quero falar. Ok, boa. Mas fala agora. Não, mas depois já não faz sentido. Eu queria dizer... Porquê? Fala. Não sei. Eu queria dizer só, tipo, foi como o Pokémon Go. Mas Ok, não fales. Não fales, faz só perguntas, estou a brincar. Eu estou a brincar também, Pokémon era só Go. para tu te rires. Não, mas atenção, até uma intervenção pertinente. Porquê? Porque Já o pensei em Pokémon voltar a Go, instalar. o Pokémon... Foi em 2016. Nós aqui na Quinta deves ter montes de Pokémons. Eis. Já viste? Yeah. Pensa nisso. Posso andar aí à Podes volta, andar. só aqui à volta. Atas o telemóvel ao deixar- Logan, soltamos o Logan, Yeah, esquece. esquece. Era só grande ideia. deixar Grande ideia. off. Pronto. Mas pronto, não acho uma ideia descabida porque o Pokémon Go também tirou muita gente do sofá na altura. Portanto, também mas aquilo dura pode ser associado a algum tipo de atividade física, nada a ver com o CrossFit, Yeah. como é óbvio. Tu Mas... jogaste? Porque já não é... Porque eu, quando saí, foi em 2016, eu tinha 16 anos. Ou seja, eu não joguei. Eu joguei na altura jogaste. em que era mais novo e que via o Pokémon Game Boy, essas coisas todas. Tá bem, mas isso não é Aí Pokémon joguei, era Go. grande viciado. E ainda Pois hoje eu em não dia, podia ser que o meu pai não me se comprou eu uma tivesse o Nintendo. meu Game Boy antigo, possivelmente, não ia jogar, não tenho tempo para isso, mas achava aquilo bastante divertido na Nós temos altura. uma Nintendo Switch. Nós temos a Nintendo, eu ainda não joguei.
o jogo todo. Pronto. Aquilo perdeu um bocado a magia quando o teu irmão veio cá e me passou uma parte bem importante do jogo sem a minha autorização e eu Pronto. fiquei bem triste. Pronto. Passando ao próximo tema. Passando ao próximo tema. Mas é só para dizer, tens ali Pokémon que queres jogar. Ok. Jejum intermitente. Benefícios para a saúde versus performance. Ok. Esta é uma pergunta bastante pertinente porque estamos a falar nos benefícios para a saúde e a compará-los com performance no que toca ao jejum. Porque o jejum, sem dúvida, que pode ser uma estratégia, quando bem utilizada e bem aplicada, que é vantajosa para melhorar alguns marcadores de saúde, alguns parâmetros e, sem dúvida, que tem a sua aplicabilidade. Quando falamos de saúde, porque se formos para o lado da performance, não é que o jejum vá prejudicar demasiado a performance, porque é possível ter um treino excelente, até mesmo treinando em jejum, ok? No entanto, poderá não estar a criar o ambiente anabólico perfeito se nós procurarmos aumentar a massa muscular. Reparem, aqui o jejum intermitente, no que toca à performance, ele não vai afetar negativamente, necessariamente, se nós tivermos um plano alimentar inteligente. E nós sabemos que fazemos jejum numa certa janela horária e se soubermos colocar refeições algumas horas antes para ter combustível para o treino, não vamos necessariamente treinar mal. Não nos vai afetar muito a performance. O que é que nós queremos utilizar no treino? É a glicose e glicogénio. Se nós tivermos as reservas de glicogénio cheias, nós vamos conseguir ter boa performance no treino. Para termos as reservas de glicogénio cheias, nós precisamos fazer refeições antes do treino, mas não é necessariamente muito antes do treino. É algum tempo antes do treino, pelo menos 4 horas antes, que é o tempo que demora a enzima glicogénio sintase a encher as reservas de glicogénio. Isso significa que se nós comermos uma boa refeição com hidratos de carbono à noite, conseguimos de facto ter boa performance no treino da manhã em jejum. No entanto, não estamos a criar um ambiente anabólico perfeito. Porquê? Porque quando nós não temos glicose a circular no sangue, estamos em jejum, não comemos nada, não temos glicose a circular no sangue, a insulina está mais baixa, ou seja, os nossos níveis de insulina estão mais baixos. E quando a insulina está baixa, o cortisol está elevado. Insulina baixa e cortisol elevado é a receita para um ambiente catabólico. Portanto, para quem procura aumentar a massa muscular, esse é o objetivo principal, eu diria, podem deixar o jejum de lado. Para quem procura saúde, ou performance, ou estética, ou estar bem só, sentir-se bem, etc., não tem qualquer problema e pode muito bem ser adotado, até porque o jejum serve como regulador de muitas coisas a nível de saúde e muitos parâmetros que podem ser bastante vantajosos. Um deles é muito simples. Se nós passarmos a vida a comer, nós estamos constantemente a mimar as nossas mitocôndrias e não é necessário. Okay? Nós não precisamos disso. Nós não precisamos necessariamente estar constantemente de hora a hora a comer. Nós também não precisamos necessariamente de acordar e ir comer logo a seguir, ok? Aliás, se nós comemos à 1 da manhã e acordamos às 9 da manhã e vamos logo comer, não há necessariamente essa necessidade, a não ser, lá está, para objetivos específicos, pessoas específicas ou quem de facto tem bastante fome e tem liberdade para poder comer. Agora, fora isso, é estar a mimar as mitocôndrias sem necessidade. Enquanto o jejum age como um bom regulador, lá está, de alguns marcadores de saúde que são bastante vantajosos. E qual é a desvantagem? Eu juro, tu estás a falar, eu tenho boas questões para pôr. Ok, coloca. Eu não consigo depois lembrar-me todas no fim. Mas qual é a que é, na prática, a desvantagem de estarmos a mimar as mitocôndrias tantas vezes como a gente mima, como tu estás a dizer? Qual é a desvantagem que isso vai trazer para nós? Mais concretamente. Estás continuamente a estimular a insulina muitas vezes ao longo do dia. Isso afeta a sensibilidade à insulina. Isso pode afetar a sensibilidade à insulina negativamente, se não tiveres uma dieta controlada, porque podes fazer 5, 6 refeições por dia e está tudo bem, teres uma boa sensibilidade à insulina. No entanto, se não tiveres uma dieta com alimentos bons e favoráveis e tiveres um percentual de massa gorda elevado, não treinares, etc., e tiveres continuamente a mimar as mitocôndrias, estás a piorar a flexibilidade metabólica, neste caso, que é não só a sensibilidade à insulina, como também a própria formação de mitocôndrias, que se favorecem quando nós treinamos. Então achas que numa perspectiva de saúde, sem falar em performance, saúde, é mais vantajoso fazer jejum? Eu diria que sim. Independentemente do cenário. Sim. E em termos de performance, há algum cenário em que o treino em jejum seja superior ao treino sem ser em jejum? Eu diria... Com comida no estômago.
Eu diria que ambos os cenários são bons, ambos os cenários são equivalentes, se souber montar um protocolo alimentar devidamente bem estruturado, tendo em conta o jejum. Por outro lado, se falarmos em atletas de alta performance, competidores, digamos, eu diria para deixar o jejum de lado. Okay. Fazer qualquer coisa antes, por exemplo, se a prova for de manhã, antes da prova. Ok. Não se quer ir já ao jogo, se calhar não vamos já ao jogo, porque a gente está a ser bué rápidos agora. Então, por isso é que eu te disse. Temos aqui a pergunta extra, porque o último podcast ficou um bocado curto. Ficaram 40 e tal minutos. Foi 40 e tal minutos? Ok, então tá bom. É esse tempo que queres fazer, não é? Sim. Ok, estou a controlar. Então, passar para o tema controverso, ok, antes do jogo. Achas que os médicos estão devidamente informados e habilitados para prescrever exercício físico e dieta? A resposta curta é não, ok? Não acho, nem concordo que os médicos estão devidamente habilitados a prescrever exercício físico e a prescrever dieta. Se assim estivessem, não era preciso pessoas licenciadas em desporto, nem nutricionistas, porque os médicos tratavam de tudo, ok? A parte da nutrição e do treino que é dada em medicina é bastante rasa, ok? Isto não significa que não hajam médicos que percebam de facto bastante de nutrição e até de treino. Mas se eu for generalizar, eu diria que a maioria não percebe o suficiente ao ponto de fazer um bom trabalho nas duas áreas e muito completo. Porque repara, estamos a falar de coisas que são multifatoriais e que envolvem imensas variantes. E é preciso dominar muitas coisas para fazer um bom trabalho em cada área. Só perceber de treino e nutrição ao mesmo tempo já é uma tarefa extremamente difícil e que exige bastante estudo e bastante cultura em cada uma dessas áreas, digamos assim. Quanto mais ainda perceber de medicina, não é? Portanto, os médicos podem, eu acho que, não é podem, não tenho que dar autorização a ninguém, mas acho que eles têm conhecimento suficiente para dar algumas sugestões base, mas que sejam só mesmo sugestões base, e acho que a melhor estratégia era médicos, nutricionistas e treinadores a nível de desporto, pessoas licenciadas em desporto, trabalharem de forma sincronizada, reencaminharem-se uns para os outros, fazerem um trabalho conjunto para, de facto, maximizar aquilo que é a saúde e a performance do indivíduo em questão. Claro que isto é uma coisa que é muito difícil de se fazer, no entanto, é uma coisa que é possível. Okay? Também se calhar não interessa muito para eles fazer. Pronto, se interessa ou não eu não sei, mas eles não podem também prescrever treino ou dieta se uma pessoa tem algum objetivo mais específico. Aquelas recomendações simples de caminhar, beber mais água, comer mais vegetais, essas coisas qualquer pessoa pode falar sobre isso, ok? Eu acho que são sugestões que qualquer uma pessoa pode dar. Agora, depois quando ouves médicos a dizer que tem que cortar nos hidratos mais ao final do dia, ou que não pode fazer treino de força, ou que o melhor desporto é a natação, ou que estas coisas é que já não são bem assim. E já há muitas nuances que se pode ter em conta, há muita informação nova disponível, há muita evidência científica que está continuamente a sair e os médicos não têm sequer que conhecê-la toda, como é óbvio, não é? Eles são especialistas noutra área e eu acho que se devem focar, portanto, na área deles e quando toca ao treino e à nutrição, recomendar para quem perceba e fazer um trabalho sincronizado entre as três áreas, acho que é o mais ideal. Mas também há médicos que percebem muito de treino e nutrição e ainda que não estejam habilitados a prescrever treino e dieta, deviam estar, porque têm um domínio excelente. Repara, há muitas cadeiras, há um tronco comum de muitas cadeiras entre medicina, treino e nutrição. Todos nós tivemos anatomia, todos nós tivemos fisiologia, todos nós tivemos bioquímica, biomecânica provavelmente tivemos nós em desporto, mas pronto. Os médicos também. Os médicos também, talvez, os nutricionistas se calhar não, mas por exemplo abordaram mais a bioquímica do que nós em desporto. Sim. Portanto, há muitas cadeiras em comum, há muito conhecimento conjunto sobre o corpo humano e que é transversal às três profissões. No entanto, depois cada uma está mais especializada em coisas diferentes.
Portanto, há médicos que até percebem bastante, há outros que não. Tal como há treinadores que percebem muito de nutrição, há nutricionistas que percebem muito de treino, a maioria talvez não, mas há deles que sim. Eu ia te perguntar várias coisas e estava para ir por um caminho que eu acho que já vi que tu não queres ir, por isso vamos por outro. Mas diz. Não, mas não, é melhor não, porque não vais aceitar. Não vais aceitar. Tens algum exemplo em concreto de algum cliente teu que tenha, tipo, como eu te disse, há 2 semanas que me aconteceu, algum cliente teu que tenha vindo com uma recomendação do médico com a qual tu não concordaste? Sim, não diria não concordar, assim que me lembro, talvez tenha havido, agora de repente não me lembro. Não concordar não quer dizer que ele esteja a dizer alguma coisa de errado, mas é tal coisa como tu me disseste aqui há uns dias, que foi os médicos, os médicos têm muito conhecimento, certo? Mas se os médicos não tiverem conhecimento sobre um determinado assunto, em particular estamos a falar de prescrição de exercício físico, eles preferem dizer que não dá para fazer ou para tu não fazer. Jogar pelo seguro. Dizerem, não, claro, tu nunca vais poder fazer isso, do que estarem a dizer que, não, podes fazer e depois dar porcaria. Como fizeram, por exemplo, à minha prima, que lhe disseram que a minha prima tem aquelas cenas na coluna, aqueles ferros, não é? E disseram que ela não ia conseguir nunca fazer a ponte, nunca ia conseguir saltar, nunca ia conseguir fazer um monte de coisas, nem treino de força, nem nada dessas cenas. E ela hoje em dia está a fazer isso tudo, porque está a ser acompanhada por um profissional de exercício físico e que está a ajudar nisso tudo. É isso. Lá está, eles preferem jogar pelo seguro. Ao jogar pelo seguro, depois vão condicionar a vida das pessoas, porque as pessoas vão ouvir o que eles dizem e bem, não é? Convém ouvir. À falta de melhor informação, seguir o que o médico diz, sempre, como é óbvio, não é? Ou, de preferência, seguir a opinião de outro médico também. Às vezes é bom balizar diferentes opiniões e informações e seguir com aquela que nos parece melhor. Mas eu não me recordo de ter algum cliente com alguma informação médica que eu discordasse assim bastante. Já tive alguns que sim, talvez não concordasse a 100%, mas consigo perceber, lá está o ponto de vista do lado do médico. Ou de qualquer outro profissional que já tenha acompanhado a pessoa que chegou até mim, não é? Cada um de nós tem uma abordagem, ou pode ter uma abordagem diferente, e todas talvez possam funcionar muito bem. Eu, quando não me domino alguma coisa, eu sou o primeiro a recomendar para outra pessoa que domine, ok? Muitas vezes tem pessoas que chegam a mim que têm algum tipo de contingência ou problema a nível ou articular ou muscular ou algo do género que lhes impede de treinar a 100%, e é algo que necessita eventualmente de reabilitação, e eu sou o primeiro a perceber que, ok, isto precisa de algum toque mais específico. Eu não lhes vou dizer, olha, faz uns alongamentos e depois faz o treino, não, eu sou a primeira pessoa a dizer, olha, fisioterapeuta, osteopata, ou o que seja, logo vejo, dependendo daquilo que se estiver a falar, não é? Vai a uma consulta, eu não sou especialista nessa área, mas há bons especialistas, portanto, vai, informa-te, faz uma consulta, ouve uma opinião da parte dele e depois partilha comigo o relatório que tiveres, que é para eu analisar e prescrever o treino devidamente. Porque assim, eu até podia ajudar, eu sei que conseguia fazer montes de coisas que até podiam solucionar o problema. Mas como não é a minha área, eu não toco. É a mesma coisa que virem falar comigo sobre nutrição escolar ou nutrição clínica ou qualquer coisa do género. Não é a minha área. Eu não faço isso, eu não quero trabalhar nessa área, não quero, eu não domino sequer essa área ao ponto de poder estar a ajudar a pessoa de forma competente. Eu sei o que é que eu domino, eu sei quais é que são as minhas habilidades e eu prefiro trabalhar nisso. A mesma coisa, para terminar, a mesma coisa na área do desporto. Se me vierem pedir ajuda, e isto já aconteceu no passado, para prescrever treinos de corrida porque tinham como um grande objetivo de vida fazer uma maratona completa, e é legítimo, eu disse, eu não te vou ajudar, procura outro treinador porque gostaria de te ajudar, mas eu não domino a corrida enquanto desporto e devias procurar um treinador de atletismo que te ensina boa técnica de corrida, que te saiba prescrever um treino voltado para a corrida. O meu foco é hipertrofia muscular e emagrecimento. Definição e aumento de massa muscular,
por meio do treino e da nutrição. Eu aí sei que estou completamente à vontade. Tudo o que não seja isto, eu prefiro reencaminhar para alguém que domine mais a área do que eu. Eu ia dizer, naturalmente, se o problema, se a questão for grave, se a pessoa tiver uma lesão grave, automaticamente o teu serviço é um serviço online, não estás presencialmente para ajudar a pessoa. Claro. É um bocado difícil fazer um serviço de reabilitação ou de fisioterapia no acompanhamento à distância. O melhor Exatamente, o melhor que eu posso fazer é, eu consigo ajudar na mesma a pessoa para ela, lá está, ou emagrecer ou aumentar a massa muscular, mas eu trabalho em volta do problema e não trabalho o problema. Eu recomendo-lhe um especialista que ajuda a reabilitar ou recuperar o problema e eu trabalho à volta do problema. O especialista interfere no problema em si e eu trabalho nas outras variáveis todas que podem fazer com que a pessoa treine e tenha bons resultados. Por exemplo, a pessoa tem um problema grave no joelho, um problema gravíssimo no joelho, que sente dor só de fazer uma flexão e extensão da articulação do joelho. Ok, ela pode ter um especialista com o qual está a trabalhar na recuperação. Comigo treina o resto do corpo todo, inclusive a outra perna que não tem o problema no joelho. Trabalha toda a parte da nutrição e já vai ter resultados incríveis, ok? Isto até me leva a outra questão, que é, quando uma pessoa tem uma lesão num lado do corpo, pode perfeitamente treinar o outro lado. E engane-se aquele que pensa que por treinar só um lado, vai ficar com um lado muito maior do que o outro. Isso não vai acontecer. Inclusive, existe evidência científica recente, com cerca de 1 mês ou 2, num estudo onde as pessoas imobilizadas de um lado só treinavam o outro, e o lado imobilizado hipertrofiou. Por incrível que pareça. Mas menos, claro, mas hipertrofiou. Okay. Ou seja, se uma pessoa tiver uma lesão num braço, partiu um braço, imaginemos, só pode treinar um lado, o lado que treinou vai hipertrofiar e o outro também, mas menos. Mas se é assim linear, é uma diferença significativa, mas hipertrofia. Ok, mas tipo, isso é linear, tipo do género, tens uma lesão no ombro e só treinas o ombro direito, porque tens uma lesão no ombro esquerdo. E tipo, tu só estás a fazer, imagina, só fazes expresso de ombros, tipo deste lado e aquele lado hipertrofia. No estudo científico, eu não sei se o grupo muscular que eles foram ver era o ombro, mas nos grupos musculares que eles foram ver, o lado oposto hipertrofiou. E não fizeste exercício mesmo nenhum do outro lado? Imobilizado. Que engraçado. Imobilizado. Eu, inclusive, tenho um vídeo preparado para sair no Reels, onde eu apresento o estudo e falo um bocadinho mais. Ok. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Tens que pegar a coisa. Hambúrguer sem molhos do McDonald's. É sobrevalorizado ou subvalorizado? É subvalorizado. É sim, senhor. É subvalorizado porquê? Porque é melhor sem molhos do que com molhos. Tão simples quanto isso. Não significa que é tremendamente melhor. Mas se poupares 100 a 200 calorias, já é qualquer coisa. É que nem estou a falar da cena das calorias. Tipo, em termos de sabor, eu já não consigo comer com molhos. Aquilo sabe mal. Da outra vez, esqueci-me de pedir sem molhos. A última vez que fomos ao McDonald's. E eu fiz questão de tirar os molhos. Tipo, eu limpei o ketchup com o guardanapo do hambúrguer. Pronto. A nível de sabor, isso já vai diferir de pessoa para pessoa. Há quem gosta, há quem não gosta. Eu, pessoalmente, também prefiro sem molhos, não só pelas calorias, mas pelo sabor. Mas eu diria que é subvalorizado porque, de facto, pode fazer alguma diferença. Especialmente eu, que como 4 double cheeseburgers. Se eu tirar os molhos em todos e em cada um poupar 150 calorias, 150, 300, 450, 600. Então, é bastante. É bastante. Então, próximo. Yoga. Yoga é uma modalidade que é subvalorizada. Subvalorizada. E porquê? Porque para mim qualquer forma de exercício é positiva. Mais vale fazer yoga do que não fazer exercício nenhum. Portanto, todo o exercício é subvalorizado. Façam mais, seja ele qual for. E puppy yoga? Hã? Puppy yoga. Hã? Nunca ouviste falar puppy yoga? Puppy? Cachorro? As pessoas fazem yoga com os cãezinhos. Essa é subvalorizada. Não é nada, é subvalorizado. Ok, próximo. Cintas modeladoras. Cintas modeladoras são sobrevalorizadas. Ok. Porquê? Porque aquilo não promove nenhum tipo de emagrecimento. Aquilo não promove nenhuma magia a nível de modelação daquilo que é a vossa cintura. Para reduzir cintura, a linha de cintura tem que de facto fazer dieta e emagrecer.
Não há gordura que vá sair por aplicar nenhum tipo de cinta, nem aquilo vos vai ajeitar os órgãos de forma nenhuma ao ponto da cintura ficar mais afinada. Querem emagrecer, querem reduzir cintura, vão fazer dieta, reduzir de facto massa gorda e essa é a solução. Não há cinta modeladora que faça milagres. Ou fazes a operação para tirar costelas. Ou então fazem operações para tirar costelas, mas tirarem costelas e não façam também uma lipoaspiração pelo caminho. Sim, tem que ser tudo. Tem que ser lipoaspiração e tirar costelas. Exatamente. Treinos para as hip dips. Treinos para as hip dips. Em primeiro lugar, para quem não sabe o que é que são hip dips, são basicamente aquelas covinhas que ficam aqui de lado na zona do glúteo, perto da anca, que são de facto uma consequência de massa muscular prevalente e pouca massa gorda, o que é excelente. É o que a maioria das pessoas quer, tanto homens como senhoras. É ter pouca massa gorda e ter uma boa quantidade de massa muscular. Quando isso acontece, nós vamos ficar com essa espécie de fossa na zona do glúteo aqui de lado. Porquê? Porque é uma zona que não tem nenhum tipo de tecido muscular e tem um osso. Então nós ficamos ali com essa zona de fossa porque não temos gordura para preencher ali, porque estamos de facto definidos. Portanto, aquilo é um bom indicador de que de facto não há gordura. Portanto, hip dips é algo que não há remédio para isso, não há solução. Por mais exercícios que tentem pesquisar online, nenhum exercício serve para corrigir hip dips. All-Star para treinar é subvalorizado. Subvalorizado porque All-Star é de facto o melhor tipo de ténis que podem utilizar para fazer especialmente treino de força. Porquê? Porque é um tipo de ténis que não tem caixa de ar e, portanto, não tem nenhum tipo de amortecimento, que é aquilo que nós queremos usar quando estamos a praticar treino de força. Ao contrário dos ténis de corrida que, lá está, sendo para corrida, têm aquela caixa de ar que promove algum tipo de amortecimento, isso pode não ser muito vantajoso quando estamos a fazer treino de força. E, portanto, tudo o que sejam sapatos flat, tipo All-Star, Vans, até sapatilhas de futebol salão, podem ser bem mais vantajosas para quem faz treino de força do que propriamente essas sapatilhas de corrida. A influência das redes sociais no fitness, se causam motivação ou pressão? A influência das redes sociais no fitness, eu acho que podem causar motivação e podem causar pressão. Podem causar pressão se uma pessoa estiver constantemente a comparar com aquilo que vê e estiver constantemente a ambicionar algo que até pode ser inalcançável para ela ou ele próprio, porque nós vemos muitos corpos que não são reais ou alcançáveis, muitas vezes de forma natural, outras vezes de forma sequer até genética, ok? Porque nós temos muitas fotografias que levam montes de Photoshop por trás, até os próprios vídeos hoje em dia levam uma espécie de Photoshop também, e portanto nós podemos criar uma imagem realista na nossa cabeça de algo que é inalcançável. E não vamos conseguir alcançar e isso pode nos criar uma pressão e uma ansiedade constante. Por outro lado, pode servir isso como uma fonte de inspiração e de motivação, porque também temos muitos criadores de conteúdo a criar conteúdo bom, alguns conteúdo mais educacional, como eu, é um tipo de conteúdo que serve mais para ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, lá está, com conteúdo educacional. Outros criadores de conteúdo com conteúdo mais lifestyle, conteúdo mais simples de digerir, conteúdo que vai entreter até, e tudo isso pode ser uma fonte de motivação para as pessoas não só aprenderem, como acharem alguns aspectos que sejam relatable e se motivem a continuar a ir, a continuar a fazer, a tentar adotar rotinas semelhantes às pessoas que gostam de acompanhar, e tudo isso acho que até pode ser positivo e pode ser algo motivador e positivo para o mundo do fitness em geral e quem quer evoluir. Como estão relacionadas as dietas anti-inflamatórias e a perda de gordura? Dietas anti-inflamatórias e a perda de gordura. Ora bem, uma coisa que nós temos que ter em conta aqui é que algo que é bastante inflamatório é a própria gordura em si. Portanto, não existe necessariamente uma dieta que seja anti-inflamatória que vá queimar gordura. Qualquer dieta que tenha um déficit induzido e promova a redução de gordura corporal já é anti-inflamatória, porque a própria gordura acumulada, quando temos muita gordura, a própria gordura promove um estado inflamatório. Portanto, se adotarmos uma dieta que promova a eliminação dessa gordura, já estamos a promover algo que é anti-inflamatório. Não existem dietas mágicas que vão desinflamar o nosso corpo.
Claro que até podem haver, se nós tivermos uma dieta péssima, comemos montes de fast food, comida industrializada e tudo mais, e se passarmos a adotar uma dieta mais rica em alimentos naturais, menos processados, etc., sem dúvida que isso vai ajudar também, bastante. No entanto, conjugando o tema dieta anti-inflamatória com a redução de gordura em específico, porque nós podemos reduzir gordura a comer porcaria, mas obviamente não é esse o objetivo. Se nós adotarmos uma dieta que nos promova a redução de gordura, à partida, se a dieta for boa, ela já é anti-inflamatória por natureza. Se a nossa microbiota, todo o nosso corpo e o nosso organismo estiver inflamado e nós perdermos gordura, nós vamos contribuir para a desinflamação, digamos assim. Portanto, não existem dietas que, por serem anti-inflamatórias, vão fazer com que nós desinchemos ou perdemos gordura. Não. É uma dieta para perder gordura que, com isso, nos vai ajudar a desinflamar o corpo. Porque a gordura promove a libertação de ocitocinas inflamatórias. Perdemos gordura, paramos com a libertação dessas citocinas inflamatórias. E bem, pessoal, aí desse lado esperemos que tenham gostado. E já sabem, se tiverem dúvidas, questões ou sugestões para outros episódios, deixem nos comentários e vemo-nos no próximo episódio. Saiu uma semana passada, saiu esta, possivelmente já na próxima semana. Certo? Sim, na próxima semana vamos bater recordes de semanas consecutivas. Boa, é esse o objetivo, bater recordes. Ótimo, ok. Então, até ao próximo.